Bom dia pessoal, eu sou o Victor Hugo e hoje a gente vai falar sobre direito constitucional, essa segunda aula, certo? Para começar, a gente já falou sobre nacionalidade, direitos políticos, sociais, tributários e soberania popular. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de poder e entrar nos três diferentes tipos de poderes, né? O poder judiciário, executivo, legislativo e alguns órgãos, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública e etc. Tá bom? Para começar, a gente vai dizer que o poder tem três sentidos diferentes, certo? O poder a gente vai ter como aspectos ou sentidos: poder como soberania, que é aquele que o Estado exerce; poder como órgão, que é o que a gente vai estudar, que diz sobre os diferentes órgãos, com suas diferentes demandas, certo? E o poder como função, que são as funções exercidas justamente por esses órgãos e pelo Estado, de administrar, de executar, de fiscalizar e etc. Ok? Questãozinha de prova aqui que pode ser: quais são os diferentes tipos, ou quais são... o que está escrito aqui? Quantos poderes existem no Brasil? Você pode trazer esses diferentes três tipos de aspectos ou responder simplesmente três. Existe o poder judiciário, executivo e legislativo. Ok? Para começar, a gente vai dizer que na Constituição há a separação dos poderes como, querendo ou não, uma base, certo? A partir de Montesquieu, trouxe a tripartição do poder junto com a independência e a harmonia desses poderes, pelas quais cada poder vai ter, querendo ou não, a sua independência, onde vai poder tomar suas decisões de acordo com o que está previsto na Constituição, mas também algumas obrigações e limitações justamente para não acontecer o abuso do poder, certo? Algumas das limitações que podem ocorrer, por exemplo, o veto presidencial, o impeachment, indicação de ministros, que são freios e contrapesos que cada órgão possui. Certo? A gente vai dizer que isso é uma cláusula pétrea, a tripartição do poder, porque justamente é para proteger que não por emenda ou por qualquer outra coisa seja alterado. Tá bom? Agora vamos entrar em cada órgão de forma específica. O primeiro órgão é o poder legislativo, que tem como duas funções típicas: legislar e fiscalizar, e como função atípica julgar e administrar. Funções típicas: elaborar normas, certo? E funções fiscalizar, no caso, contas públicas, atos executivos, ou por exemplo, instalar CPIs, que vão justamente investigar determinados assuntos. Funções atípicas: julgar, por exemplo, no caso de impeachment mesmo, e administrar, por exemplo, administrar a própria casa legislativa, por exemplo, a Câmara de Deputado, contratar uma faxineira, contratar um segurança, é uma administração interna mesmo. A gente vai dizer que no âmbito federal, o Legislativo ele possui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, onde um representa o povo e o outro representa os estados e distritos federais. A Câmara dos Deputados, composta justamente pelos deputados federais, representando o povo, tem um mandato de 4 em 4 anos, em um sistema eleitoral proporcional, onde não basta apenas os votos individuais em cada deputado, mas sim, querendo ou não, uma conta a partir dos votos nos partidos, onde faz um cálculo, como foi falado na aula passada, certo? A renovação na Câmara dos Deputados é considerada total, ou seja, a cada 4 anos muda todas as pessoas presentes naquela casa. Os 513 deputados são renovados, certo? E a idade mínima é de 21 anos. E aí a gente se difere um pouco do Senado, que é a outra casa que faz parte desse poder legislativo, onde não representa o povo igual a Câmara dos Deputados, mas sim os estados. Possui um mandato de 8 anos, então é um pouco mais longo, e tem um sistema eleitoral majoritário, onde de fato quem teve mais voto ganha. Uma curiosidade quando você vota em um senador, você está votando nele, você também vota em outros dois que vão ser considerados suplentes, onde eles, caso ocorra alguma saída desse senador que você elegeu, vai entrar esse suplente, caso ele assuma uma outra vaga em outro lugar, ou alguma coisa que vai deixar ele temporariamente ou definitivo fora do cargo, certo? Diferente da Câmara, ali há uma renovação parcial dos senadores, então não muda todo mundo de uma vez a cada 8 anos, não. A cada 4 anos muda 1/3 e depois de 4 anos muda 2/3. Muda 1/3, 2/3. Justamente para deixar uma estabilidade, uma continuidade da representação dos entes federativos. Enquanto um representa o povo, que pode ser um pouco mais volátil, os estados não, eles precisam, querendo ou não, ter uma estabilidade na sua representação. Por isso que há essa não renovação total, né, e sim parcial. E a idade mínima é 35 anos, tá bom? Questão de prova, se vocês quiserem ler para testar seus conhecimentos, tá bom? É uma questão que pode cair na prova. Nesse sentido, a gente vai dizer que dentro do Poder Legislativo vai ter algumas comissões e órgãos internos que vão auxiliar esse poder, certo? Quais são eles? São os permanentes e os temporários. Os permanentes são aqueles que independem do tema, da matéria ou por exemplo, não é para um determinado prazo determinado, não. Eles são permanentes e vão perdurar diante da Casa Legislativa.
Por exemplo, o CCJ, que a gente vai ver mais à frente quando a gente falar dos tipos de normas, mas o CCJ, é uma comissão que foi criada justamente para ser consultiva na hora de criar uma lei, onde ela vai analisar e vai trazer um auxílio ao legislativo, diferente das temporárias, que são criadas para determinadas finalidades específicas, onde possui uma duração limitada. Por exemplo, uma CPI, a CPI das bets, que foi criada justamente para investigar a questão das bets no Brasil, criar um parecer para o Poder Legislativo, tomar alguma decisão, alguma norma, etc. E aí, dentro dessa questão de CPI, eu já trago aqui para vocês o que é uma CPI. É uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui no livro do Alexandre de Moraes, eu trouxe para vocês, diz que a CPI ela tem um poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Isso significa que eles têm poder jurisdicional ou que eles fazem parte do poder judiciário? Não. Eles possuem o objetivo de investigar fato determinado. E aí, caso tenha alguma apuração, veja que tem algum erro, um crime, algo do tipo, eles podem conduzir ou para a própria casa para criar uma norma ou para o Ministério Público que vai tomar suas decisões. A gente vai ver mais abaixo como é que funciona o Ministério Público, tá bom? Então a CPI vai poder convocar testemunhas, tomar depoimentos, quebrar sigilo, porque é justamente isso. Eles têm o poder de investigação próprio das autoridades judiciais, ok? E aí tem um outro órgão dentro do legislativo, ou seja, não tem poder jurisdicional, que é o Tribunal de Contas, onde eles vão investigar e vão poder julgar, mas prestem atenção, não é julgar pessoas, e sim as contas bancárias, ou melhor, os cofres públicos, ou tudo relacionado a contas públicas, certo? O Tribunal de Contas, o TCU, que auxilia o Congresso Nacional, eles não vão julgar e ter esse caráter jurisdicional, e sim fiscalizador, onde eles vão julgar de fato onde houve um erro ou não, mas eles não vão dizer, você vai ser preso ou vai ter que pagar uma indenização. Não, ele vai dizer, tem que voltar o dinheiro para cá, tem que ir para cá, perfeito? Composição são de 9 ministros, 6 escolha do Congresso e 3 o presidente. E, novamente, não exercem função jurisdicional, ok? Questão da prova aí, se quiserem ler também sobre essa matéria. Estatuto dos congressistas. Então a gente vai dizer que no Congresso existe um estatuto para as pessoas que fazem parte do Congresso, certo? Para os parlamentares, onde há a proteção ao parlamentar, mas também limites para evitar abuso. Então vai ter tanto prerrogativas como vedações e incompatibilidades, certo? Quais são as prerrogativas, as quais são os direitos, entre aspas, bem entre aspas, direitos extras desses parlamentares? Vão ser as imunidades materiais formais, então, por exemplo, proteção à fala, proteção à prisão, então eles não podem ser presos por qualquer causa, tem que ser em flagrante e crime inafiançável. Pode ter um foro especial, então eles não vão ser julgados numa vara comum, mas sim alguns podem ter determinados privilégios quanto ao seu julgamento, por exemplo, direto para o STF, etc. Isenção do dever de testemunhar, então não necessariamente eles vão precisar testemunhar e dizer com a verdade, já que muitas vezes eles vão ter consigo algumas confissões, certo? Serviços militares, então aqueles parlamentares que são militares, que desempenham essa função militar, eles têm alguns direitos a mais. Por exemplo, eles não podem ser transferidos para lugares longes ou etc. Isso é só um exemplo, tá bom? Mas o serviço militar ele vai ser uma das prerrogativas também nesse caso. E quanto ao vencimento, ou melhor, quanto aos subsídios, quem é que vai dar a questão de quanto vai ganhar cada parlamentar ou etc. será o próprio Congresso. Eles que vão ditar isso, tá bom? Junta isso às vedações e incompatibilidades que podem ser chamadas de impedimentos, que é justamente essas barreiras que vão falar, você pode até aqui, a partir daqui já vai começar a ter um abuso. Quais são elas? O parlamentar ele não vai poder exercer certas funções, firmar certos contratos ou controlar empresas favorecidas, certo? Se esses fatores e outros que a gente vai ver mais à frente acontecer, ocorrerá a perda do mandato, certo? E aí eu trouxe aqui de forma completa todos os aspectos que acontecem para que ocorra de fato a perda do mandato. Claro, há os impedimentos, se você queira não exercer esses impedimentos, por exemplo, de exercer certas funções, firmar contratos que têm esse caráter de má-fé e controlar as empresas favorecidas, vai ter a perda do mandato, tá bom? Pode ocorrer por quebra do decoro parlamentar, então o parlamentar ele deve agir de forma compatível com o seu cargo. Então ele deve agir de forma a seguir as normas éticas, morais, institucionais e orientar tudo, a partir dessas normas, as suas condutas. Eles não podem agir de forma totalmente indigna ou incompatível ao seu cargo, tá bom? Caso isso aconteça, pode ocorrer a perda do mandato. E eu vou explicar como é que ocorre o processo da perda, que vai se dar também para outras abaixo. Como é que vai começar? A própria Casa Legislativa desse parlamentar, em maioria absoluta,
vai levantar essa pauta, certo? Garantindo a ampla defesa, o contraditório, vai levantar essa pauta e vai julgar se vai ocorrer a perda do mandato ou não. Por isso que tem um dos aspectos, uma das funções é justamente a função de julgar, certo? Nesse caso, a gente vai dizer que o Poder Judiciário ele não vai intervir, certo? Ele só vai intervir caso haja algum vai afetar de alguma forma a Constituição Federal ou algum direito processual. De resto, eles não podem intervir, tá bom? Isso é uma das hipóteses de perda de mandato. Violação das incompatibilidades, que aí vai seguir o mesmo rito. Se violarem, vai ter que ter o julgamento, tudo bonitinho, igual vocês já viram. Condenação criminal em trânsito julgado, e aí é importante. Se a condenação criminal for definitiva, o parlamentar ele pode perder. Vai ter todo o procedimento lá para determinar se isso vai ser ou não impedimento ou não, mas é importante isso daqui. Se for uma questão de prisão que dure mais de 120 dias em regime fechado, pode ocorrer automaticamente a perda do mandato, segundo o STF. Isso é uma solução do STF que ele trouxe. Por quê? Porque, querendo ou não, se ele ficar mais de 120 dias preso, ele vai faltar mais de 1/3 das sessões. E aí entra essa parte aqui de falta das sessões. O parlamentar ele não pode faltar mais de 1/3 das sessões ordinárias das respectivas casas, porque senão vai perder o mandato. E aí não precisa, nessa parte de falta das sessões, entrar nesse processo aqui de perda de mandato. Por quê? Porque é algo automático que já está previsto na lei. Faltou, só vai ter o quê? Só vai ter o anúncio. Você não é mais parlamentar porque houve a perda do mandato. Tá bom? Perda ou suspensão de direitos políticos. Isso daqui também não precisa ter todo o processo. É automático. Se você não pode votar, não pode ser votado, vai perder esses direitos políticos que a gente viu na última aula, automaticamente você vai perder seu mandato. Tá bom? E também a decisão da Justiça Federal. Se a Justiça Federal decide pela perda do mandato, sem uma reanálise da situação e tal, se a Justiça Federal dizer, vai perder o mandato, não vai precisar desse processo. Vai perder o mandato, só vai ser anunciado também, porque no âmbito da Justiça Federal já vai ter o devido processo legal, vai seguir tudo certinho lá, ok? Perguntinha aqui se vocês quiserem ver para ver se aprendeu do conteúdo, tá bom? E aí a gente entra aqui numa parte muito importante do Poder Legislativo que diz sobre o processo legislativo. O que é esse processo legislativo? É o processo que diz sobre a criação das normas. A gente vai dizer que dentro do ordenamento jurídico a gente vai ter diferentes tipos de normas que são criadas por diferentes tipos de pessoas e órgãos que dizem sobre diferentes coisas e com diferentes tipos de processos para sua criação, certo? Mas antes de entrar nos tipos normativos do ordenamento jurídico, vamos ver de forma geral como é que é, na forma comum, o processo legislativo. Geralmente começa com a iniciativa, geralmente não, sempre vai ter uma iniciativa, certo? Poderá ser geral, privativo ou popular, onde na geral vai ser o comum, certo? As câmaras, o Senado, o presidente, os tribunais vão propor uma norma. Privativa é quando já há uma pré-determinação de quem deve criar para determinados assuntos, e a popular, a apresentação de um novo projeto de lei a partir da iniciativa popular mesmo. Então, o que é precisa ter 0,1% do eleitorado, pelo menos distribuído lá em 5 estados, certo? Precisa estar bonitinho lá, igual a gente falou na última aula. A discussão, como é que vai se debater esse projeto de lei apresentado? Dentro da discussão, onde vai ter a votação, a consulta das comissões, etc., poderá haver emendas do projeto, então poderá ter alterações a partir de propostas para emendar, literalmente isso, emendar o projeto, mudar algum artigo, uma palavra, algo do tipo. Haverá as comissões que vão ser, querendo ou não, comissões e órgãos consultivos, onde vão poder criar análises sobre esses respectivos projetos, certo? E pareceres, ok? E os tipos de votação que pode ter dessas normas são maioria simples, absoluta e qualificada. A qualificada é onde se coloca lá 3/5, 2/5, algo determinado. A absoluta é onde a maior parte dos votos dos membros, não os presentes, mas dos membros gerais. E maioria simples é só dos presentes, tá bom? Vai ter a sanção ao veto, onde após a aprovação, e isso não é para todos, a gente vai ver que na emenda constitucional há uma exceção quanto a isso. Mas geralmente, para todas as normas, uma norma foi aprovada, passou por todas as etapas bonitinho, vai chegar no presidente, e o presidente vai ter o poder de vetar ou não essa norma, ok? Esse projeto de lei. E após disso vai ter a promulgação e a publicação. Pode ser feita a promulgação tanto pelo presidente federal em 15 dias, se não houver, pelo presidente do Senado em 48 horas, e a publicação que vai produzir seus efeitos jurídicos, ok? E aí, de fato, agora a gente vai entrar na parte importante que diz sobre as espécies de normas do ordenamento brasileiro. A primeira e mais importante é a emenda constitucional, que literalmente vai alterar a Constituição Federal. Quem é que pode propor essa emenda constitucional? O presidente, 1/3 dos membros das casas federais, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais, então os estados. Como é que funciona o debate e a aprovação?
vai ser em 2 turnos. Então, por exemplo, o presidente propôs lá uma emenda constitucional, um projeto de emenda. Vai lá para o órgão legislativo, onde em 2 turnos em cada casa, então vai 2 vezes em cada casa, vão debater sobre isso e se aprovar nessas 4 sessões, se houver aprovação de 3/5 dos membros em cada casa, nessas 4 sessões, então nas 4 sessões houver 3/5 aprovando, o que vai acontecer? Vai ser aprovado, vai ir para publicação, tal, e vai produzir os efeitos legais, certo? O que acontece? Na emenda constitucional, de forma específica, diferente de todas as outras, não existe veto presidencial. O presidente ele não pode vetar, tá bom? E algumas exceções quanto à propositura de uma emenda constitucional. Melhor, não é a propositura, mas quanto à aprovação. A emenda constitucional ela não pode ser apresentada, aprovada durante estado de sítio, defesa e intervenção federal. Assim como ela não pode alterar as cláusulas pétreas, como já é óbvio, porque a gente já teve o ano inteiro passado falando sobre isso, ok? Vamos para o próximo tipo, que é as leis complementares. O que são as leis complementares? É uma espécie normativa utilizada para matérias específicas detalhadas na Constituição Federal, que estão previstas na Constituição. E é importante, a lei complementar não é que ela é mais importante que a lei ordinária, não, mas a lei complementar ela está expressamente prevista na Constituição Federal para determinados assuntos, por exemplo, questões tributárias, tá bom? E aí como é que vai funcionar? Eu vou dizer esse caminho processual para se concretizar, como é que funciona para ter a publicação e vai valer para todas as outras, tirando quanto ao quórum de votação, tá bom? Como é que vai funcionar? Primeiro, tem a propositura, podendo ser pelo presidente, legisladores, STF, TS, PGR, cidadãos, por iniciativa popular, etc. Passa pelas comissões, então toda vez que propôs algo, antes mesmo de ter a votação, vai para as comissões, lá as permanentes e etc. Que aí, por exemplo, a CCJ, que vai falar, essa lei é constitucional, essa lei é justa, não está indo contra nenhuma outra lei. Vai passar pelas comissões, caso tenham, por exemplo, uma questão de meio ambiente, tem uma comissão lá do meio ambiente. Eles vão criar uma análise e tudo, e vai ter uma análise técnica, ok? Passou por tudo isso daí, vai para a votação, junto com toda a análise, todo o parecer das comissões, e junto com tudo bonitinho com a propositura. Teve a votação, na lei complementar especificamente é a maioria absoluta, certo? Então em cada uma das casas, vai ter primeiro em uma, depois em outra, em cada uma das casas precisa ter maioria absoluta dos votos, certo? E aí nesse caso pode haver sanção ou veto do presidente. Houve veto, o presidente não quis, volta para o legislativo, onde vai ter uma análise do veto e possibilidade de tirar o veto e promulgar mesmo assim. Então fala, eu não importa com o seu veto, a gente vai querer do mesmo jeito, tá bom? E aí a gente entra aqui na lei ordinária, que é quase o mesmo rito, onde vai ter a iniciativa, podendo ser por qualquer tipo de pessoa lá listada, vai passar pelas comissões, onde vai ter análise e parecer, vai ter a votação, e aí não é maioria absoluta, mas sim simples, tá bom? E tendo a aprovação bonitinha da maioria simples de cada uma das casas, vai ter a sanção ou não do veto, podendo ter análise do veto, promulgação e publicação. Qual é a matéria da lei ordinária? A gente diz que a lei ordinária ela vai falar sobre tudo que sobrar e não, tudo que não for destinado à lei complementar e algum outro tipo de norma específica vai ser lei ordinária. Tudo que sobra vai para a lei ordinária. E aí vai falar sobre leis penais, civis, trabalhistas e etc. Tá bom? Próximo é a medida provisória. O que é a medida provisória? É uma norma que o presidente que pode adotar essa medida provisória, onde ela vai ter força de lei. Então vamos supor que esteja passando em um caso de emergência e urgência e precisa que o presidente faça alguma coisa rápida. Ele vai lá e cria uma medida provisória, certo? A medida provisória ela vai ter força de lei, literalmente, tá bom? E aí dentro de o mais rápido possível, de forma imediata, precisa ir para o legislativo para eles determinarem se vai ser considerado ou não essa norma, tá bom? E aí ela vai ser votada, sendo necessária a aprovação de maioria simples, porque quando é aprovada uma medida provisória, ela vai ter matéria de lei ordinária. Então é como se fosse uma lei ordinária, mas só que criada pelo presidente, tá bom? E é importante algumas coisas. Se passar 45 dias e essa medida provisória criada, que já está tendo efeitos, não for julgada pelo legislativo, ou seja, eles não a votarem, não tiverem nenhum debate sobre isso, haverá o trancamento das pautas das casas, ou seja, o Poder Legislativo, ou melhor, o Congresso, no caso a Câmara dos Deputados, o Senado, eles não vão poder discutir sobre mais nada, tá bom? Depois de 45 dias para frente, eles não vão poder julgar nada. Só, por quê? Porque tem um caráter de emergência. Eles vão ter que falar sobre isso, tá bom? É uma cláusula que justamente para incentivar que tenha esse julgamento sobre essa lei, no caso essa medida, ok? E aí, se for aprovado, vai ser transformado em lei ordinária normalmente. Quais são as matérias vedadas
Quais são as matérias que são vedadas da medida provisória? Algumas matérias não podem ser tratadas. Por quê? Porque, querendo ou não, dá um poder muito grande para o presidente. E são elas direito penal, direito eleitoral, nacionalidade, etc. A gente vai dizer que a MP ela não mexe com crime, voto, povo, dinheiro e lei complementar. Se for algo reservado à lei complementar, a MP não pode, porque tem caráter de lei ordinária. Se for relacionado a dinheiro, no caso do orçamento, aumentar salário, diminuir salário, mudar o orçamento, etc. Povo, nacionalidade, direitos políticos, voto, direito eleitoral e crime, não pode mexer por medida provisória, ok? Continuando aqui, um outro tipo normativo que tem no ordenamento brasileiro é a lei delegada. O que é isso? Diferente da medida provisória, que o presidente chega lá, cria a norma e depois vai ser julgada, a medida provisória é quando, a lei delegada é quando o presidente chega, pede autorização do legislativo para criar uma lei delegada, onde ele vai falar o que ele quer criar e o legislativo vai estabelecer limites pelo qual o presidente terá que seguir. Por exemplo, vai ter que falar sobre determinado conteúdo, determinado prazo, essa lei, não pode passar para tal coisa. E aí vai ter várias vedações, vários limites que o presidente vai ter que seguir, certo? E aí é importante. Tem algumas vedações, assim como na medida provisória, que aí vai ser as mesmas coisas praticamente. Direitos políticos, penais, orçamentários, etc. Certo? Por quê? Porque aí vai estabelecer limites para o presidente. Enquanto um presidente chega já com o pé na porta, o outro presidente bate na porta e pede licença, tá bom? E aí, caso o presidente ele ultrapasse esses limites, ele não respeite, ele tapa mais, o que acontece? O Congresso, em forma de decreto legislativo, que é o próximo tipo normativo que a gente vai estudar, ele pode sustar o efeito do ato do Executivo. O que é isso? Literalmente tirar a norma de vigência, certo? Ele vai considerar que era ilegal aquela norma, que não podia ocorrer, ok? E assim como o Congresso, o STF também pode derrubar por julgar inconstitucional. Tá bom? Se o STF vê lá que a norma é inconstitucional, que não pode essa norma porque vai afetar algo, eu estou indo contra alguma outra norma, o STF pode derrubar, ok? Próximo tipo normativo, decreto legislativo. E aí o decreto é um instrumento utilizado pelo Congresso, certo? Para que serve? Serve para decidir sozinho certos assuntos que são de menor importância e de competência exclusiva do Congresso. Por exemplo, aprovações de tratados internacionais, autorizações de guerras, organização mesmo das próprias casas, certo? Julgamento das contas. E aí, claro, menor importância entre aspas. Por quê? Geralmente as casas separadas que vão falar sobre os decretos do legislativo, certo? Entretanto, para alguns assuntos de extrema importância, de um pouco mais relevantes, e aí precisa do Congresso unido. Então, geralmente, as casas divididas, cada um faz seus decretos, vai fazendo aí, porque é uma organização interna do Legislativo. Agora, vamos tratar, por exemplo, de um tratado internacional que tem uma extrema relevância para o Brasil e para o mundo todo, aí sim precisa ter o Congresso para fazer essa votação, tá bom? E aí, então, novamente, maioria simples também. Resolução, são as normas internas do Legislativo. Maioria simples, cada um faz suas normas aí, cada uma das casas ou no Congresso como um todo. Decretos autônomos, que é o que esses decretos? A gente já falou de vários tipos de normas e leis. Vamos supor que foi feita uma lei ordinária lá, falando sobre determinada coisa lá, sobre alguma coisa, algum direito, justiça gratuita, algo do tipo assim. O presidente ele pode editar um decreto autônomo, onde ele não vai criar uma nova lei, certo? Onde ele não vai fazer algo do tipo. Certo? E aí o próximo aqui é os decretos autônomos. O que são esses? São editados pelo presidente. Bom, e o próximo aqui é os decretos autônomos. O que são isso? São decretos editados pelos presidentes, certo? Onde não depende de lei anterior. Eles geralmente são de menor importância também, onde vai tratar apenas sobre uma organização, funcionamento ou, de fato, administração federal, certo? Então vamos supor aqui que na faculdade, que é uma autarquia pública, e isso daí foi o exemplo que o próprio professor Bahia ele deu, né? Tem um professor de educação física, mas atualmente não tem mais matéria de educação física. Como ele veio para o concurso público, ele não pode ser demitido assim do nada, certo? E vamos supor que ele venha a falecer. E aí o cargo fica meio vago, certo? Não tem quem ocupar aquele vago. Como não tem mais o porquê ter aquele cargo, não tem mais quem esteja no cargo, etc., o presidente, através de um decreto autônomo, ele pode chegar lá e falar: eu vou extinguir esse cargo, tá bom? É uma das formas que o decreto autônomo se dá e pode ocorrer, ok?
E o próximo e último tipo é o decreto regulamentar. O que é isso? Vamos supor que eu crio lá uma lei ordinária, uma lei complementar, etc., sobre determinado assunto financeiro, por exemplo, a justiça gratuita. O Poder Executivo, como um todo, ele pode criar um decreto onde eles vão não criar uma lei ou ir contra a lei, mas sim viabilizar e detalhar um pouco como se aplicará essa lei, certo? Então, por exemplo, está falando lá sobre justiça gratuita, e aí ele, através de um decreto regulamentar, ele fala lá que tem que apresentar certos documentos, tem que apresentar lá um extrato bancário, tem que apresentar tal coisa. Em nenhum momento ele vai estar falando, não quero mais essa lei, ou essa lei é muito boa, mas eu vou criar mais coisa. Não, ele só está viabilizando como é que vai se dar a aplicação, porque geralmente tende a ser um pouco mais gerais essas leis, tá bom? E aí são todos esses tipos de normas, ok? Só vocês lembrarem do quórum e dos nomes que vocês vão conseguir ir muito bem. Então a gente já falou aqui tudo sobre o poder legislativo. Agora a gente vai entrar aqui no poder executivo. O poder executivo é o que administra o Estado e executa as leis, tá bom? Eles vão atuar em 3 níveis: federais, estaduais e municipais, onde cada um vai exercer seu respectivo poder dentro do seu território, respeitando a autonomia federativa. Funções típicas: administrar; funções atípicas: legislar e julgar, tá bom? Julgar administrativamente, vale relembrar. A gente vai dizer que o presidente da República, que tem essa figura um pouco mais importante dos demais, que é o governadores, os prefeitos, eles vão ter 2 aspectos, 2 faces. O presidente da República ele vai desempenhar tanto a função de chefia do Estado como de chefia do governo. O que isso significa? Quando ele atua como chefe de Estado, chefia do Estado, ele vai atuar como um representante do Brasil no âmbito internacional. Enquanto como chefe de governo ele vai atuar como um representante da administração política e diretor interno do país, certo? Quando ele atua como chefe de governo, ele está atuando de igual modo aos chefes de governo de Estado, Distrito Federal e municípios, certo? Agora, quando ele trata como um chefe de Estado, ele está superior. Por quê? Porque é um âmbito internacional. Então é só se lembrar assim, se o governador e o prefeito podem, o presidente ele vai estar na função de chefe de governo. Agora, se o presidente só pode, o governador e o prefeito não podem fazer algo relacionado, algo que esteja perto, ele vai estar atuando como chefe de Estado, tá bom? Nesse âmbito internacional ou no âmbito de soberania, tá bom? Como é que se dá a elegibilidade para presidente? Tem que ser brasileiro nato, idade mínima de 35 anos, tem que ter uma filiação partidária, domicílio eleitoral e direitos políticos, isso é óbvio. Eleição do presidente, sistema majoritário absoluto, onde pode haver segundo turno, caso não tenha a maior parte dos votos válidos, ou seja, 50% mais um, certo? A eleição do presidente e do vice na mesma chapa. Isso aqui é óbvio também, mandato presidencial de 4 anos e uma reeleição consecutiva. Ok, substituição do presidente, isso daqui é importante. Como é que funciona a ordem de quem vai substituir o presidente caso ele suma, morra, qualquer coisa? Vice-presidente primeiro. Saiu o presidente, entra o vice. Vamos supor que morreu o vice-presidente também, presidente da Câmara. Morreu o presidente da Câmara, presidente do Senado. Morreu o presidente do Senado também, presidente do STF. Morreu o presidente do STF, aí já virou várzea, tá bom? Como é que se dá? Vamos supor que tenha essa substituição, o presidente saia de cena, ou ele renuncie, ou ele é julgado, ou perde o mandato, qualquer coisa assim. O que vai acontecer? Se isso acontecer faltando mais de 2 anos restantes, ou seja, vamos supor que passou 1 ano e ele saiu do poder. O que vai acontecer? Vai haver uma nova votação direta, onde o povo vai nas urnas eletrônicas novamente, aperta lá o botão lá do seu respectivo candidato e vai eleger um novo presidente. Agora, se faltar menos de 2 anos, aí é uma eleição indireta, onde o próprio Congresso vai escolher quem é que vai exercer essa função presidencial enquanto não há um novo presidente, tá bom? Crimes de responsabilidade do Senado. O que é isso? Vamos supor que o presidente ele cometa algum crime de responsabilidade, que são infrações constitucionais ou administrativas. Como é que vai se dar o julgamento disso? Porque, querendo ou não, quando ele tem esses crimes, vai estar indo contra a Constituição Federal e vai estar possibilitando um impeachment, que é um dos direitos que está dentro da Constituição Federal. Quando ele vai tentar contra a existência da União, livre exercício legislativo, direitos políticos, etc., e um monte de coisa, como é que vai acontecer? Ocorre a possibilidade de um impeachment, aonde a Câmara vai propor, vai levantar essa causa, certo? Precisando de 2/3 dos membros, ou seja, uma maioria especializada, onde precisa de 2/3 dos membros querendo a abertura do impeachment, e aí vai levar para o Senado, onde também com 2/3 dos senadores
vão votar pela perda do mandato ou inabilitação por 8 anos. E aí, nesse momento, o presidente é afastado por 180 dias, então tudo nesse contexto. E a sessão do Senado, especificamente, onde vai ter o julgamento de fato, vai ser presidida pelo STF, no caso, o presidente do STF. Por exemplo, quando teve o impeachment ali da Dilma, foi o Lewandowski, certo? Ele presidiu tudo, ele não julgou, ele não estava interferindo nisso. Por quê? Porque é algo relacionado ao legislativo. Mas ele estava presidindo justamente para garantir a regularidade jurídica. Não infringir nada da Constituição Federal, não ter nada que impeça que tenha o devido processo legal, tudo bonitinho, siga tudo rito. Ok? E aí, sobre crimes comuns, a gente viu sobre crimes ali relacionados à responsabilidade. Quando se tratar de crimes comuns do STF, ou do presidente, perdão, aí vai direto para o STF, onde há a suspeita, certo? Que aí pode surgir por investigação, CPI, denúncia, delação, auditoria, flagrante. O PGR levanta isso daí, que é o Procurador-Geral da República, e aí ele mesmo denuncia, ou pode arquivar, ou pode pedir novas provas, mas denunciando vai para o STF, onde vai ver aonde vai levar para o STF, e aí é uma coisa muito importante. Precisa, quando chegar no STF, da autorização da Câmara para que isso siga à frente. Vamos supor que tenha levantado tudo, provas, esteja óbvio que ele roubou o presidente lá, e aí o PGR levanta e denuncia para o STF e chega no STF. O STF não vai poder fazer nada sem autorização da Câmara. A Câmara dos Deputados, com 2/3 dos deputados, precisa aprovar que haja uma movimentação do STF, tá bom? E aí, havendo isso daí, vai poder haver julgamento e, consequentemente, absolução ou condenação, ou realização de provas, testemunhas e etc. Ok? Dentro da questão da presidente da República, a gente vai dizer que existem 2 tipos de órgãos. Nossa, estou meio perto da câmera, né? Mas dentro da presidente da República, a gente vai dizer que tem 2 tipos de órgãos, que são os auxiliares e consultivos. Os auxiliares é literalmente os ministérios. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho, da Cidadania, o Ministério lá dos Padeiros, qualquer merda que o presidente quiser criar de ministério, ele pode criar, certo? E aí não vai exigir uma habilitação técnica, um concurso, algo do tipo, ou alguma graduação, não. O presidente decide quem é que entra, tá bom? É considerado um cargo de confiança. E outro órgão da presidência é o dos consultivos, que aí eles são um pouco mais esquecidos pelas pessoas, que são o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, que geralmente eles têm importância quanto se trata de intervenção federal, defesa, o sítio. Embora eles não tenham poder nenhum, eles vão ser obrigados, o presidente é obrigado a chegar neles e querendo não consultá-los para tomar determinadas decisões. Qual a diferença entre os dois? Os dois é quase as mesmas pessoas que as compõem. Eles foram criados inicialmente havendo a figura do primeiro-ministro, mas só que no Brasil não se usa essa questão parlamentarista, certo? Não há essa figura do primeiro-ministro. Então ficou um pouco meio varzeado e esquecido esses 2 modelos consultivos de órgãos da presidência da República. Ok? E aí a gente entra aqui no Poder Executivo dos Estados e prevê que é um pouco mais simples. Eu acho que eu não vou falar disso daqui e vocês podem ler aí, vocês entendem. Mas o poder dos estados é o governador, eleição direta, os crava 4, o salário vai ser conduzido pelo poder legislativo e o poder executivo dos prefeitos, a única coisa que muda vai ser que em cidades com menos de 200 mil votantes haverá eleição sem segundo turno. Agora, se houver mais de 200 mil de votantes dentro da cidade, vai haver segundo turno caso haja a necessidade, tá bom? E aí o que eu preciso que vocês saibam sobre isso é essa tabelinha aqui do artigo 29 do inciso 10º, que diz sobre quem é que vai julgar determinados crimes de responsabilidade e crimes comuns. O presidente a gente já viu. Como é que funciona? A Câmara dos Deputados levanta a pauta e joga para o Senado julgar. Por exemplo, no caso de um impeachment ou algum crime de responsabilidade mais sério. Tá bom? E crimes comuns, quem é que vai julgar o presidente? A Câmara dos Deputados também vai subir, vai levantar a pauta, sendo através de CPI ou qualquer denúncia ou qualquer merda, e vai jogar para o STF julgar também. Governador, a Assembleia Legislativa, que equivale ao Congresso, que vai julgar, né? Vai ter as 2 votações. São 2 sessões de votações, tá bom? Não pode ser apenas uma. E aí, em crimes comuns, a Assembleia Legislativa também levanta a pauta e joga para o STJ e não para o STF. Prefeitos, como é que vai funcionar? A Câmara dos Vereadores, ou melhor, de forma semelhante ao Congresso dos municípios, em dois turnos, né, 2 votações também, mas não é sempre, geralmente em 2 vezes. Vai julgar os crimes de responsabilidade. E crimes comuns joga para o Tribunal de Justiça, direto, tá bom? Não precisa nem da Assembleia Legislativa. Os prefeitos eles são um pouco mais descartados. E aí, antes de adentrar, a gente já encerrou aqui a parte executiva. Antes de entrar na parte judiciária, eu trouxe aqui para vocês sobre os ministérios públicos e sobre a Defensoria Pública. São 2 órgãos
instituições que não fazem parte nem do legislativo, nem do executivo e nem do judiciário. Eles são órgãos independentes, pelos quais cada um vai desempenhar uma função que auxiliam, claro, esses três órgãos, esses três poderes, mas eles vão exercer uma função sua, tá bom? O Ministério Público é uma instituição permanente, não muda. É essencial a função jurisdicional. Eles não desempenham a jurisdição, mas eles são essenciais para isso. Por quê? Porque eles vão defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais do próprio povo e os interesses indisponíveis. Eles vão ser regidos pelos princípios de unidade, indivisibilidade e independência funcional. A gente vai dizer que o Ministério Público eles têm autonomias funcionais, administrativas e financeiras. Então eles são separados, por exemplo, do judiciário, do legislativo. Eles têm uma autonomia, justamente para não ter essa parcialidade, onde não tem interferência dos outros poderes, principalmente do judiciário. Eu trouxe aqui algumas estruturas, mas daqui provavelmente não vai ser cobrado, que é o Ministério Público da União, Federal, Trabalhista, Militar, Territórios Federal e Estaduais, e tem como principais funções fazer ações penais, desenvolver ações civis públicas, controle de atividade policial, defesa dos direitos fundamentais, tutela coletiva, certo? Eles vão ser responsáveis pelo procedimento investigatório, certo? Por exemplo, tem alguma questão de meio ambiente, eles que vão atrás, tá bom? E eles vão poder entrar na justiça justamente defendendo. Então o Ministério Público é aquele que é formado pelos promotores, procuradores, tá bom? Tudo está dentro desse Ministério Público. Claro, cada um com a sua hierarquia, mas está tudo dentro disso daqui. E claro, eu estou trazendo de forma bem simples aqui para acelerar, tá bom? E aí uma coisa importante é o TAC. O que é isso? A gente vai dizer que o Ministério Público, todo mundo liga isso, o Ministério Público ao Poder Judiciário, pelo qual vai entrar com um processo, uma questão judicial, onde vai estar, por exemplo, no processo criminal o Ministério Público lá a milhão em cima da pessoa, mas tem esse TAC, que é justamente um compromisso para regularizar uma situação ilegal, não apenas no âmbito judicial, mas extrajudicial também, onde vai buscar um acordo, vai buscar uma solução um pouco mais simples, um pouco mais rápida, certo? Que é uma das coisas que o Ministério Público também busca, ok? E aí a gente finaliza aqui o Ministério Público e entra na Defensoria Pública, que é uma outra instituição essencial para a função jurisdicional do Estado, onde não detém de jurisdição, certo? Mas que é separada tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, certo? O que a Defensoria Pública busca? Garantir assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Então, aqueles que são hipossuficientes vão ser assegurados pela Justiça, pelo artigo 134, que vai virar a Defensoria Pública, a qual vai prestar esse serviço gratuito de justiça, certo? Eles vão poder dar orientação jurídica, defesa em processos contenciosos e não contenciosos, promoção dos direitos humanos e a defesa individual ou coletiva. O que é importante daqui? A relação com a OAB. Há um grande debate sobre se esses defensores públicos eles precisam ou não ter inscrição na OAB. Atualmente, o que diz o STF? Que não é requisito. Não é obrigatório que tenha a inscrição da OAB desses defensores públicos, tá bom? Mas é um grande debate interno que acontece, ok? E o terceiro ponto ali sobre assistência jurídica integral, que aí vai dizer que é integral, que abrange orientação, defesa, acompanhamento em todas as fases do processo, tá bom? Sem custos, tudo certinho e é bem simplesinho nessa parte da aula. E agora a gente entra no último tópico que diz sobre o Poder Judiciário, que, novamente, é separado tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública. O Poder Judiciário, diferente do Legislativo e do Executivo, como é que acontece? Se ingressa no Poder Judiciário através de concurso e não de política, certo? São cargos considerados vitalícios, ok? E enquanto os demais poderes fazem tudo o que querem, os judiciários são inertes. Então, enquanto os outros eles podem propor, eles podem ir atrás, o Poder Judiciário ele precisa ser cutucado, certo? Igual na aula de Direito Processual Civil que a gente viu lá que o Poder Jurisdicional é um poder inerte, que é um dos princípios justamente do Poder Judiciário, tá bom? A gente diz que o Poder Judiciário é um poder mais orgânico, então cada justiça é um órgão diferente, é o judiciário autônomo, então a gente vai dizer que é um pouco mais volátil, diferente dos outros, que é um pouco mais regrado, certo? É centralizado e etc. O Poder Judiciário, de forma geral, ele vai ter funções típicas e atípicas assim como os outros. Funções típicas, exercer a jurisdição, certo? Dizer o que é o direito ao fato prático, ao fato, certo? E a função atípica, de legislar e administrar de forma interna. E legislar é regimentos internos dos tribunais mesmo, tá bom? Olha, tá repetido isso aqui, deixa eu tirar. Quais são os princípios?
inércia, jurisdição, publicidade, ascensão da carreira de acordo com o seu ótimo empenho. E tem algumas emendas aqui que eu não trouxe para vocês, emenda 45, que eu vou dizer um pouco à frente, e emenda 130, que é bom vocês procurarem, que eu não trouxe aqui na aula, e o artigo 95, que é bom vocês darem uma olhada, que fala sobre a vitalicidade, inamovibilidade, redutabilidade e vencimentos instituídos pelo Getúlio Vargas, tá bom? Que são alguns princípios, algumas coisas que vão garantir algumas coisas para os juízes, tá bom? Mas eu não trouxe aqui porque justamente senão vai ficar gigante essa aula e não tem como, isso aqui é só um resumo. Vedações dos juízes dadas pela emenda 45, que é uma emenda muito importante. Essa emenda ela trouxe algumas coisas fundamentais para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Por exemplo, o Poder Judiciário criou o CCJ, que a gente vai ver mais à frente, que é o... a gente vai ver mais à frente, o CCJ não, perdão, o CNJ, tá bom? Conselho Nacional dos Juízes, Justiça. Mas também eles trouxeram algumas vedações, algumas coisas importantes para o Ministério Público. Justamente, por exemplo, um órgão acima do Ministério Público que vai julgar e administrar tudo o que acontece no Ministério Público. Quanto às vedações do juiz, essa emenda ela trouxe algumas coisas importantes. Por exemplo, exercer outro cargo ou função salvo uma de magistério. Então vai dizer o quê? Que os juízes eles não podem exercer outros cargos, outras funções. O juiz não pode ser um governador de um estado, tá bom? Assim como ele não pode receber participações em processo, dedicar-se à carreira política, receber títulos ou pretextos de auxílio, certo? E virar advogado antes de 3 anos no mesmo juízo do tribunal. Então, por exemplo, um juiz vira advogado lá e no dia seguinte ele chega no tribunal que ele trabalhava com o processo. Ali ele vai conhecer quem trabalhava na portaria, na limpeza, vai conhecer muitas vezes o juiz que vai entrar, os funcionários mesmo do tribunal. Então é uma questão mais de imparcialidade, tá bom? São algumas das vedações trazidas pela emenda 45. Saída do juiz. Quando o juiz sai, ele vai perder a vaga de juiz, certo? Seja por exoneração ou aposentadoria. Mas a gente vai dizer que ele nunca vai parar de ser juiz, certo? Ele ainda assim vai continuar, porque é um cargo vitalício, ok? Ele sempre vai ter essa nomenclatura, essa honra de ser um juiz mesmo, tá bom? Dentro do Poder Judiciário, a gente vai dizer sobre o Tribunal Pleno. O que é o Tribunal Pleno? Dentro do órgão judiciário geral, dentro de vários órgãos que tem de forma subordinada ao STF, etc., a gente vai dizer que existe o Tribunal Pleno, que é o quê? É um tribunal onde costuma julgar matérias mais importantes, onde todos os membros se juntam. Então, por exemplo, o STF, quando vai julgar determinadas pautas, é um tribunal pleno, onde todos os juízes se juntam e julgam essas causas de forma conjunta, certo? Em colegiado, não de forma individual, tá bom? É um conceito aqui que eu trouxe só para vocês conhecerem. E aí sim a gente entra aqui nos órgãos diferentes do Judiciário, STF, STJ, Justiça Federal, Trabalho, Eleitoral, Militar e Estadual. De forma geral, eu não vou adentrar aqui em todas. Deixa eu ver se eu trouxe. Porque eu trouxe essa imagenzinha aqui e também a gente viu no processo civil, não no passado, introdução ao processo. Onde a gente viu o que cada um vai falar, sobre as diferentes etapas, as diferentes especializações, etc. Então eu não vou adentrar muito bem sobre isso. O único que a gente vai adentrar é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, onde tem como função principal guardar a Constituição. Então, para você adentrar o STF, como é que vai acontecer? O presidente ele vai indicar uma pessoa, certo? Então ele vai indicar, dentre as suas opções, ele vai indicar e vai precisar ter a aprovação do Senado Federal. E quais são os requisitos que a Constituição exige? Notável saber jurídico, reputação ilibada, idade entre 35 e 70 anos. Esse notável saber jurídico, querendo ou não, é algo subjetivo. Quais são as medidas para calcular isso aqui? Não tem, tá bom? E o outro importante também é o STJ, que tem como função uniformizar a interpretação da lei federal. E também ele é responsável pela escola para a preparação dos magistrados. Então ele que vai coordenar, ajustar tudo isso daí, tá bom? Então o controle de constitucionalidade, o judiciário vai verificar se há compatibilidade de lei abaixo com a Constituição. Então qualquer lei tem que estar, querendo ou não, em continência à Constituição, tá bom? Mas isso daqui a gente vai tratar na próxima bimestre, então dá para ficar mais tranquilo agora. Isso daqui eu não vou falar, vocês decorem aí, tá bom? E o importante aqui, junto com a emenda 45 que eu tinha falado, é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça? É o órgão que vai controlar o administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Então ele que vai instaurar às vezes normas de como os juízes devem seguir, ele que vai fiscalizar, certo? Ele que vai controlar administrativamente, ele que vai receber reclamações de alguns juízes. Então eles vão meio que ditar as regras de como os juízes devem seguir, certo? Sempre aperfeiçoando a atividade judicial, igual está aqui no último tópico, que vai traduzir, querendo ou não, tudo o que foi falado aqui. Para você fazer parte do Conselho Nacional de Justiça, você deve ter 35 anos e máximo de 66 anos. Os conselheiros exercem mandatos de 2 anos,
sendo admitida uma única recondução, certo? A nomeação é realizada pelo Presidente da República após a aprovação também de maioria absoluta do Senado Federal. E a presidência do CNJ é exercida obrigatoriamente pelo Presidente do STF, tá bom? Então, sempre vai ter essa relação do CNJ com o Presidente do STF, que participa das deliberações e possui voto de qualidade em caso de empate, ok? Eu também não vou adentrar muito isso daqui, senão a aula vai ficar gigante. Vocês podem ler aí, que aí vocês vão entender tudo certinho. Então, de forma final aqui, a gente falou sobre o poder, os diferentes aspectos do poder, a gente falou sobre os diferentes tipos de órgãos, adentramos sobre cada um, falamos sobre o sistema e falamos sobre os tipos normativos. Então, a aula é bem densa, essa aula é bem complexa, porque tem bastante detalhe, mas de forma geral, peguem essas perguntinhas que eu coloquei no meio da aula, por exemplo, essas aqui, dão uma olhada, pega as provas dos anos anteriores, dão uma estudada que vocês vão conseguir ir bem. Tranquilo? Então, muito obrigado, espero que vocês consigam ir bem na prova.